Então, pessoal, um dos assuntos mais recorrentes nas provas do Enem é a manipulação genética. Essa ciência que estuda esse tipo de modificação no DNA é chamada de biotecnologia. O assunto da aula de hoje, então, é a biotecnologia no Enem. Eu sou o professor Fred, vamos lá? Pessoal, o tema de biotecnologia ele é muito amplo. Ele vai desde a engenharia genética até a terapia gênica. Basicamente, pessoal, são informações, são conceitos, são técnicas que são desenvolvidas em laboratório para a manipulação do material genético. Por que isso? Eu busco no material genético, eu busco no DNA uma forma de alterar o organismo mais naturalmente, de uma maneira que o organismo responda com maior eficiência a tratamentos e terapias e que isso leve a menor consequência de danos e modificações que podem ser deletérias ou que podem ser passadas para as genes seguintes. A maioria das estruturas de engenharia genética estão ligadas à identificação de material genético ou produção e identificação de estruturas no nosso genoma que trazem malefícios na nossa espécie ou então outras espécies de seres vivos. Então a biotecnologia ela trabalha muito com isso, né? A engenharia genética hoje, por exemplo, nos permite identificar pessoas. Eu consigo, através de análise de DNA, saber se aquela pessoa esteve ou não, por exemplo, em uma cena de crime, ou se o seu pai é realmente o seu pai, ou se a sua mãe também é realmente a sua mãe. Essas identificações estão mais relacionadas à nossa engenharia genética. Já as terapias gênicas, elas estão mais relacionadas a modificações no material genético de uma pessoa que tem, por exemplo, uma doença genética, né, que gera uma alteração, uma anomalia no seu organismo. Então eu tento manipular essas informações para que elas ou parem de existir, parem de serem replicadas ou que elas sejam corrigidas no organismo. Atualmente, a biotecnologia só pode trabalhar com células autossômicas, são as células que compõem todo o meu organismo. Mas, com o avanço das pesquisas, nós poderemos trabalhar também com as células gaméticas, ou seja, uma pessoa que tem uma determinada doença genética, ela não vai passar mais essa condição genética para um filho. Eu consigo teoricamente, né, com as pesquisas, eu conseguiria neutralizar tal doença e isso não seria passado para o seu filho. Então, pessoal, um outro ramo da biotecnologia é a identificação da variabilidade genética em humanos. Como é que isso funciona? Eu tenho alguns marcadores no material genético onde eu consigo identificar algumas certas anomalias. Então, se essa anomalia acontecer em tal gene, eu consigo, por exemplo, tentar deletá-lo ou tentar corrigi-lo. Então essa identificação na variabilidade humana ela é extremamente importante, porque a maioria das doenças elas podem ser catalogadas diretamente nos seus genes defeituosos e com o avanço da medicina, com o avanço das pesquisas, eu poderia neutralizar essa doença ainda no estágio embrionário, né? Isso aí é uma utopia genética, mas é o que nós tentamos caminhar até hoje. Puxando dessa ideia, eu clono material genético. Essa clonagem de material genético é extremamente importante. Por quê? Por exemplo, em uma cena de crime, você tem um mínimo ali de material genético que você possa coletar. Como é que você faz uma análise para saber de quem é esse material genético? Ou então, por exemplo, você precisa replicar esse material genético para poder produzir algum gene, alguma enzima, por exemplo, na produção de transgênicos. Essa ideia é que eu pegue uma molécula pequenininha de material genético, vou associá-la a algum vetor, pode ser uma bactéria ou um vírus, que irá replicar naturalmente e produzir cópias para mim desse material genético que eu estou estudando. Então essa clonagem de material genético é muito importante hoje em dia. Quando você manipula alimentos, por exemplo, para clonagem ou para transgenia, você usa essas técnicas de aumentar a quantidade de DNA que você tem ali disponível para trabalhar. E aí falando de clonagem, o ponto principal ali da biotecnologia é a ideia da clonagem. O que seria isso? Clonar humanos é antiético. Isso aí tem uma convenção que proíbe, né, a pesquisa em manipulação e clonagem humana. Ela está sendo modificada em alguns países, tem alguns países que já têm a liberação, mas aqui no Brasil ainda é proibido. O caso mais famoso é a ovelha Dolly, né? A Dolly, ela basicamente ela pegou ali o material genético de uma célula e colocou dentro de um gameta, né, um óvulo, já fecundado, já organizado, e gerou-se uma nova estrutura.
Essa nova estrutura, esse novo organismo, ele nasceu com vários problemas porque eles traziam a informação genética de uma ovelha já velha. E aí, com o tempo e com a evolução da biotecnologia, esses probleminhas já foram corrigidos. Hoje, aqui no Brasil, por exemplo, existem gados clonados, né? Você já tem bois reprodutores que uma vez doavam esperma, né, no caso para reprodução, para enxertia, agora você já produz clones totalmente idênticos, tanto geneticamente quanto fisicamente, para ter uma superprodução de material, ou seja, de carne, ou de produção mesmo relacionado à engenharia genética. Pessoal, nas edições anteriores do Enem, um tema recorrente em biotecnologia é os transgênicos. Os alimentos transgênicos, pessoal, eles são extremamente, estão no nosso cotidiano. É muito comum você encontrar o símbolo, né, esse triângulo aqui de fundo amarelo e esse T, porque ele representa que naquele alimento industrializado foi utilizado uma pequena porcentagem ou uma grande porcentagem de alimento transgênico. Então, pessoal, por que esse símbolo ele aparece na maioria dos alimentos industrializados? Por exemplo, o milho hoje plantado no Brasil, cultivado no Brasil, praticamente todo ele é transgênico. Então essa imagem desse milho aqui não é à toa. A ideia é de que uma planta foi reconstruída geneticamente para oferecer grãos maiores, uma qualidade maior e uma resistência maior na hora do plantio. Então eu consigo ter uma safra maior, mais lucrativa, usando o mesmo espaço que antes eu tinha problemas na hora da produção. Pessoal, só que alimentos transgênicos é só uma pontinha da biotecnologia. Ela vai muito além disso. Para vocês terem uma ideia, toda a insulina hoje utilizada e comercializada no Brasil é resultado de transgênico. Você pega ali uma estrutura de DNA humano que produz insulina e acrescenta em um outro organismo que irá produzir essa insulina em larga escala. Geralmente um fungo ou então até uma bactéria pode ser utilizada nesse processo. Então eu pego um outro ser vivo para produzir uma substância idêntica à que nós produzimos em estado normal, né, em saúde completa, e aí eu posso aplicá-la em humanos. Risco de rejeição quase nulo, praticamente idêntica à insulina produzida no nosso organismo. Então os transgênicos, por mais que você tenha essas histórias de fake news, essas notícias rodando, tanto na internet quanto na mídia, sobre a divulgação de problemas genéticos, doenças relacionadas a esses transgênicos, ela é mais uma ideia de você desconstruir todo um trabalho de pesquisa em cima da biotecnologia. Então vale mais a pena estudar e entender o que é a biotecnologia do que perder tempo com fake news. Então vamos ver como é que um exercício de biotecnologia pode aparecer na sua prova do Enem? Vamos lá. Então, pessoal, essa questão caiu no Enem de 2014, né? Em um laboratório de genética experimental, observou-se que determinada bactéria continha um gene que conferia resistência a pragas específicas de plantas. Em vista disso, os pesquisadores procederam de acordo com a figura. Nessa figura, ela traz bastante informação. Ela fala que eu tenho uma bactéria, eu isolo o DNA bacteriano, eles fazem a clonagem, que seria a replicação ou duplicação do material genético, e eu vou extrair desse material genético o meu gene de interesse. Eu vou isolar só aquele pedacinho lá do gene de interesse. Feito isso, eu vou inserir esse material na planta que eu quero trabalhar, para que ela tenha a resistência que essa bactéria tinha. Então eu vou ter uma planta um pouco mais forte do que a original. Aí ele pega e fala: do ponto de vista biotecnológico, como a planta representada na figura é classificada? Fácil, né, pessoal? Modificou o material genético em busca de uma nova característica para dar resistência ou até uma estrutura diferente, nós chamamos de uma estrutura, uma planta transgênica. Gabarito, letra E. Então, pessoal, se você gostou dessa aula, curta, compartilhe esse vídeo, siga a gente nas nossas redes sociais e para qualquer estudo e qualquer material auxiliar, tá aqui na descrição do vídeo. Até a próxima, tchau!